Oi, seja bem-vindo ao canal Paróquia Santo Antônio de Pádua. Meu nome é Gabriela e assim como você, eu sou filha de Deus e Maria. Hoje, dia 22 de outubro, eu tô aqui para falar de um grande amigo do céu, São João Paulo II. Ele nasceu no dia 18 de maio de 1920. Ele foi o terceiro filho do casal Emília e Carol. O casal tem um processo de beatificação e quando Emília estava grávida de São João Paulo II, os médicos estavam incentivando o aborto por ser uma gravidez de risco para ela. Mas, como eles eram uma família com princípios cristãos, ela decidiu manter a gravidez até o final. São João Paulo II foi um dos maiores defensores da vida desde a concepção até a morte natural. O nome dos irmãos mais velhos de São João Paulo II era Edmundo e Olga. O São João Paulo II não chegou a conhecer a Olga, mas ele conheceu o Edmundo. Porém, aos 21 anos, São João Paulo II já estava sem nenhum familiar vivo aqui na Terra, então ele estava meio sozinho. Mas ele tinha amigos e ele gostava de jogar futebol e de encenar nos teatros. Ele viveu na época da Segunda Guerra Mundial e muitos amigos dele eram judeus. Então, ele sentiu as atrocidades do nazismo na vida dele e ele decidiu que ele precisava fazer alguma coisa para tornar o mundo um lugar melhor. Então, ele decidiu se tornar sacerdote. Ele entrou no seminário clandestinamente por causa das situações horríveis da época e ele ficou lá por um tempo. Desde bem jovem, São João Paulo II tinha uma devoção muito especial por Nossa Senhora. Porém, ele tinha medo que essa devoção atrapalhasse a devoção principal e adoração e amor que temos que ter por Jesus Cristo. Então, ele descobriu um livro chamado Tratado de Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort, e esse livro virou o livro de cabeceira de São João Paulo II. E ele descobriu que a devoção à Virgem Maria nos leva até Jesus, é o caminho mais fácil de chegarmos até Jesus. Em 1946 foi a ordenação sacerdotal de São João Paulo II, que naquela época ainda se chamava Karol Wojtyła. Então, em 1958 ele foi nomeado bispo auxiliar de Cracóvia e no mesmo ano foi a ordenação episcopal dele. Em 1964, ele se tornou arcebispo de Cracóvia e em 1967 ele se tornou cardeal. São João Paulo II foi um dos maiores combatentes do comunismo e os comunistas estavam espiando ele para ter um pretexto para prender ele, para acharem uma prova dele falando mal do comunismo. Inclusive, um dos homens que estava espionando ele escutava as confissões e as direções espirituais que São João Paulo II atendia. E depois de ouvir tudo isso, após alguns meses ele se converteu. E eu fico pensando assim, não tem como não se converter após ouvir por meses a direção espiritual de um santo, né, gente? Carol foi professor, ele concluiu 2 doutorados, ele gostava muito de esportes, como eu já falei, ele jogava futebol e ele gostava muito de esquiar. Ele esquiou aos 72 anos e ele gostava dos animais também. O pontificado de então João Paulo II começou no dia 16 de outubro de 1978. Ele sucedeu João Paulo I. São João Paulo II foi o primeiro Papa a vir para o Brasil em 1980. Aqui ele encontrou, das 2 vezes que ele veio, com Santa Dulce dos Pobres. Ele também era amigo de Santa Teresa de Calcutá, também de São Pio de Pietrelcina, que atendia confissões de Carol e também previu o pontificado dele. São João Paulo II também ordenou o Padre Paulo Ricardo. Ele visitou 132 países, sendo que ele foi o Papa que mais visitou países. São João Paulo II canonizou 483 pessoas e beatificou 1.345. O dia mais feliz da vida dele, segundo ele, foi o dia que ele canonizou Santa Faustina, que ele ficou tão feliz porque ela também era polonesa, assim como ele,
e ele também instituiu o Domingo da Misericórdia. São João Paulo II tem muitos escritos que são muito preciosos para nós como católicos. Ele também sofreu 2 atentados contra a vida dele. O primeiro atentado contra a vida dele foi no dia 13 de maio de 1981. Aí o agressor, que era um terrorista, ele foi preso e ele havia sido condenado à prisão perpétua. Porém, São João Paulo II conseguiu convencer as pessoas de soltar ele. E São João Paulo II perdoou esse homem, ele foi visitar ele na prisão. E esse homem também tem o desejo de ser sacerdote, e depois da morte de São João Paulo II, esse terrorista levou flores ao túmulo dele, porque ele se arrependeu de ter atentado contra a vida dele. E São João Paulo II também foi em agradecimento a Fátima, em agradecimento por ele ter passado dessa firme e forte. E ele também tinha o desejo de colocar uma das balas que feriram o corpo dele em uma imagem de Nossa Senhora. Então, o pessoal pensou, nossa, como que a gente vai colocar? Onde que vai se encaixar essa bala? E na coroa da imagem de Nossa Senhora coube certinho uma bala. O segundo atentado contra a vida de São João Paulo II foi no dia 12 de maio de 1982. O agressor machucou ele e São João Paulo II continuou a vida como se não tivesse acontecido nada. Ele inclusive deu uma bênção ao agressor, e as pessoas que estavam lá junto com ele, trabalhavam junto com ele, só perceberam que ele havia se machucado quando ele voltou para o quarto e perceberam que ele estava sangrando. Então, ele poderia ter feito um alarde, poderia ter julgado o cara lá na hora, mas pelo contrário, ele deu uma bênção para ele. O pontificado de São João Paulo II acabou no dia 2 de abril de 2005. Foi um dos pontificados mais longos da história, e esse dia foi o dia que ele foi para o céu também. E o túmulo dele se localiza na Basílica São Pedro, no Vaticano. O milagre que levou à canonização dele, que foi no dia 1º de maio de 2011, pelo Papa Bento XVI, foi a cura de Parkinson de uma irmã religiosa chamada Marie Pierre. E então, a canonização de São João Paulo II foi no dia 27 de abril de 2014, foi celebrada pelo Papa Francisco, e foi uma celebração inédita, pois o Papa Emérito Bento XVI estava lá também, e foi junto com a canonização de São João XXIII. O milagre que levou à canonização de São João Paulo II foi a cura de Floribeth Mora, que tinha um aneurisma cerebral, e a cura dela foi no mesmo dia que a beatificação de São João Paulo II. Ao contrário do que muitos pensam, a carta Santos de Calça Jeans não foi escrita por São João Paulo II, mas ela é associada a ele porque foi divulgada um dia após a sua morte. Mas ele com certeza nos incentiva a buscar a santidade todos os dias. Ele mesmo foi um grande santo, como vocês puderam ver um pouquinho da história dele. Ele é um grande amigo dos jovens e das crianças também. Ele intercede por todos nós, e ele inclusive foi o criador da Jornada Mundial da Juventude. É muito legal poder estar falando de um santo de hoje em dia, que viveu mais ou menos na mesma época que eu, mas com certeza na mesma época de muitos de vocês que estão assistindo. É muito incrível mesmo saber que tem um santo no céu que intercede por nós tão recente. E acho que era isso que eu queria falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pesquisem mais sobre a vida dele, que é muito bonita. E quando a gente é devoto de um santo, dizem que não é a gente que escolhe o santo, é o santo que escolhe a gente. E São João Paulo II teve que correr um pouquinho atrás de mim, mas hoje eu digo que ele é um grande amigo meu, e abram o coração de vocês para que os santos possam ser amigos de vocês também. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês, para vocês nunca esquecerem que a santidade é possível nos dias de hoje, não importa o que aconteça. Então, vejo vocês no próximo vídeo, ou por aí, na igreja, não sei, tomara, né? E que Deus abençoe a todos, e salve Maria Santíssima!